Olá moçada, como vai? Tudo bem? Mais uma aulinha de física? Vamos lá? Vem comigo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre receptores. Vestibulando, estude, estude. Bom, olha, receptor, vamos ver quem é, o que faz, como é, sua equação, para que serve, tem na minha casa, tem na sua, se não tem também, né? Vamos lá, vamos ver como que o vestibular, como que a física elétrica trata então de receptores elétricos. Tudo bem? Então, primeiro aparelhinho que eu quero mostrar para vocês, aí, um receptor elétrico. Opa, mas eu não tenho um receptor desse na minha casa. Não tenho. Nem eu. É um motor, e pesado, e forte, né? Enfim, motor. Receptor, motor. Vamos diminuir o tamanho dele? Vamos pegar um receptor menor. Será que você tem esse aí na sua casa? Uma batedeira ligado à energia? Opa, o receptor. Olha esse outro receptor que eu trouxe para nós aqui. Eu tenho na minha casa, você tem na sua. Ventilador, é um receptor. Olha esse outro modelo aqui, liquidificador. Então, gente, quem é o receptor na minha e na sua casa? São aparelhos que, de certa forma, recebem a energia elétrica e ele tem que executar um trabalho. Ele tem que fazer uma ação. Ele tem que fazer algo. Ele vai ter que girar, produzir vento, aquecer. Ele vai ter que, de certa maneira, converter uma energia elétrica em outra espécie de energia. Nada se cria, nada se perde, tudo se copia. Não, aqui no mundo da ciência, tudo se transforma. Isso, tudo se transforma. E daí, o receptor, trouxe para nós aqui o desenho. Tá aqui, ó. Você que já teve aula de gerador, sabe que o desenho é desse jeitinho, né? Não se assuste. Ele vai ter polo negativo, polo positivo, uma resistência interna, lado menor e lado maior. O seu gráfico, amperagem, voltagem, tá? E quando você liga um receptor, quando você liga um motor, uma furadeira, um chuveiro, um micro-ondas, uma TV, o que eles fazem? Eles vão consumindo DDPs, vão consumindo energia, vai aumentando a DDP, vai produzindo uma conta no final do mês maior. E, o consumo dele vai circulando por ele a amperagem vai passando e a DDP vai aumentando. Então, ele tem um consumo. Por isso, nós pagamos no final do mês uma energia em função dessa energia. Estamos falando aí de energia, de consumo. Próxima aula nossa vamos falar de potência e consumo, hein? Mas agora, ó, então quem é o receptor? É o aparelho do circuito. O circuito, quem é o circuito? A sua casa, a minha casa. Lá é um circuito, por cima do telhado, lá, né? Embaixo do telhado, em cima da laje, passam os fios e descem a fiação pelas paredes. É um circuito. E agora? Vamos conectar a TV, som, geladeira, micro-ondas. Vamos fechando o circuito, vamos colocando aparelhos nesse circuito. E o receptor nada mais é de um aparelho do circuito que converte energia elétrica em motor, motora, motriz. Efeito Joule. Eu coloquei motor para você ter a ideia, a sensação e lembrar sempre que um motor precisa da energia elétrica. Porque quando você pega uma lâmpada, ela não é um motor. Quando você pega um chuveiro, não é um motor. Mas o funcionamento deles está na mesma linha de converter energia elétrica em outra espécie de energia. Então, a palavra motor que eu trouxe é para você sempre lembrar. Um liquidificador, ele é um motor. As hélices cortantes dele é um motor que está embaixo fazendo funcionar. O ventilador é um motor. Aí você fala assim, mas o chuveiro não tem motor. Não, realmente não tem motor.
Mas o chuveiro precisa receber energia elétrica e transformar toda ela em calor, em aquecimento. Então esse calor, esse aquecimento, você tem aquela ideia que é um motor que está ali, é algo funcionando. O trabalho dele é aquele. O som não tem um motor, lá nos falantes não tem um motor. Mas o trabalho que ele está executando é de ir para frente, para trás e produzindo barulho. Então é como se fosse um motor, tem algo trabalhando ali. Tudo bem? Então a palavra motor é só para você ficar no pensamento algo trabalhando. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, essa minha furadeira. Muito bem. Aqui ela vai furar, mas tem um motor fazendo ela furar. E para que ela rode e funcione, isso é um receptor. Ele precisa ser conectado na energia elétrica. Precisa ser conectado na energia elétrica. Você sabe muito bem disso. Então o que ele vai fazer? Ele vai converter a elétrica em efeito Joule, porque isso aqui vai esquentar. E isso aqui vai girar, vai perfurar, pode até estragar. Mas esse é o trabalho dele. Então para ele poder funcionar, ele precisa receber aqui, olha, tem que estar conectado a uma DDP. Como que ficaria a equação disso aqui? A equação seria a tomada, vamos colocar aqui, olha, a nossa tomada, a tomada da nossa casa. Essa minha, vou chamar aqui de motor, essa minha furadeira. Então o motor dela, né, tá aqui. Para ela funcionar, então esse aparelho é chamado de receptor, também chamado de força contra eletromotriz. Tá aí. Não chamamos de força contra eletromotriz, chamamos de furadeira. Muito bem, mas para que ele funcione, veja bem, vou chamar ele de letra E. E eu vou colocar aqui uma diferença. Ele também tem uma resistência interna. Para que funcione, precisa receber. Primeiro tem que estar conectado ao fio. E este fio aqui conectado, elétrons vão entrar, vão passar, vão fazer a troca, vão ser convertidos aí, a carga do elétron ser convertida eletricidade em motor, em efeito Joule, em aquecimento, em luz, em som, e voltar elétrons sem carga. Muito bem, então a tomada vai ser chamado aí supostamente como se fosse um gerador, que não é um gerador, mas ele é o sistema propulsor da energia, tá? Então ele é quem empurra a energia para dentro da força contra-eletromotriz, da furadeira. E a nossa equação para isso ficaria assim. Olha, toda vez que você liga uma furadeira, ela vai consumir energia. Então por isso que aparece então um sinal de mais na equação de receptor. Amigo, ó, isso aqui é um receptor. Você não sabia? Está sabendo agora. Chamamos de furadeira, né? Uma furadeira, mas é um receptor, ok? Daí, só para continuar aqui, então, está aqui uma bateria alimentando o motor. Energia química transformando em elétrica, chegando energia elétrica transformando em um movimento do motor. Então, vou voltar nessa tela aqui, ó. É um aparelho do circuito que converte a energia elétrica em a energia do motor. Energia de movimento, efeito Joule, som, luz. Muito bem. Aqui eu tenho química, que transformou em elétrica, esse é o gerador. Aqui eu tenho receptor, que transformou em elétrica no seu movimento, no que ela precisa. Converteu, consumiu, tá? Muito bem. Então o receptor, tá aqui, um desenho. E eu coloquei um outro, pode ser um receptor. Então agora, ó, coloquei os sinais. Você sabe que o lado maior é positivo, o lado menor é negativo.
com resistências internas aqui e vamos conectar, ó, aqui, ó, né? Eu vou conectar ele aqui e vou conectar ele aqui. Pronto, fechei o circuitinho. Amigo, vem cá, presta atenção. Presta atenção, aqui, ó, vou colocar um valor aqui e vou colocar um valor aqui. E vou te perguntar, daqueles dois, você sabe quem é gerador e quem é o receptor? Mas a aula não é de receptor, professor? Isso. Lembra o seguinte, este receptor, para ele funcionar, precisa do quê? Ligar na tomada. Se eu não ligar na tomada, ele não funciona. Agora, vou pegar este outro aparelho que não tem fio, que não conecta na tomada. Para ele funcionar, precisa de bateria, precisa de pilha. Muito bem. Então, precisamos da pilha. Gerador, receptor. Quando eu tenho gerador e receptor, o maior é quem empurra os elétrons, onde está armazenado a química para ser convertida em eletricidade. O menor é o motor, que vai ser empurrado. Então, meu receptor é o aparelho, meu gerador é a pilha. Pronto, e quando eu fiz isso, ó, eu tenho o sistema fechado. Altamente fechado é quando eu apertar o botão, porque daí ele funcionou. Aí eu tenho ele totalmente fechado e funcionando, e trabalhando, e convertendo, e desconvertendo, e convertendo em movimento, e apertando, e furando, e parafusando, enfim. Tudo bem? Aqui, ó. Se você sabia, legal. Se você não sabia, então agora, quando eu tenho a furadeira, eu preciso ligar na tomada e chamamos então a tomada de DDP. Quando eu tenho esse sistema, então esse sistema, vou colocar ele aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter então o gerador, que é a pilha ou a bateria. Agora ele foi conectado a um receptor. Tá aqui, ó. Pronto. Olha que legal. Sendo um como menor, olha, por exemplo, 9 volts e o outro 12 volts. Esse é o gerador, esse é o receptor. Tudo bem? Bem-vindos à elétrica, física elétrica, Tem na minha, tem na sua casa, olha, chuveiro, forno micro-ondas, geladeira, TV, aparelho de som, eles convertem, eles fazem conversão de energia elétrica para que ele precisa trabalhar, funcionar, consumir, para ele poder ter o seu funcionamento. Agora, aqui, ó, então esse é o nosso receptor, e esse é o nosso gerador, tudo bem? Receptor não funciona sem uma bateria, ou temos que ligar ele a uma tomada. Receptor, olha, seu gráfico é mais equação de primeiro grau, matemática, mais igual a I mais RI. Seu símbolo elétrico, seu companheiro gerador, tá aqui, ó. Seu gráfico, porque lembra, essa parte aqui, conforme eu vou usando, o que vai acontecendo com a energia aqui? Vai diminuindo, vai diminuindo. Enquanto isso, a DDP, ele vai consumindo cada vez mais. Então esse lado aumenta, enquanto que esse lado diminui. O que eu tenho armazenado aqui vai sendo transferido para o outro lado. Feito? Então agora, ó, mesmo símbolo, tá? Mesmo símbolo. Vamos jogar o gráfico fora? Vamos jogar o gráfico fora. Esses dois, lembra o seguinte, por mais que eles tenham valores
no circuito, um é maior do que o outro. Claro, tem que ter uma DDP aqui, um potencial aqui. Eu estou potencializado aqui. 9,6 volts. Aqui nada de volts. Mas a hora que eu ligo, ele começa então a funcionar. Vai diminuindo a DDP aqui. Atenção. Atenção. Mesmo sabendo que eles são de valores diferentes, mas a hora que eu conecto, a hora que eu ligo, as DDP são iguais. São iguais. Ó, essa DDP é igual a essa DDP. São iguais. Iguais. Fazendo então, colocando E menos RI igual a E' mais RI, trabalhando essa informação, eu vou chegar nessa expressão. Esta é a expressão fundamental para quem vai calcular exercícios de receptor. Receptor sozinho, com tomada. Tá aqui. Receptor com gerador. Vou colocar a equação aqui, ó. Vai ficar bem assim. I, que é igual a o E de todos, o E total de todos os geradores, todas as pilhas, menos o receptor sobre o R, a resistência interna do gerador, mais a resistência interna do receptor. Professor, e se nesse sistema tem lâmpada? Tem, porque o nosso circuito, a nossa casa tem lâmpada, né? Então nós temos o circuito, embaixo da telha, em cima aí do forro da laje, nós temos a fiação. Muito bem, a fiação tem lâmpadas, né? Conexão para lâmpada, conexão para geladeira, e essas conexões, então eu vou colocando elas aqui, ó. Se aparecer uma letra R aqui, a minha equação já não vai ser mais essa. A minha equação sofre uma ampliação. Ela vai ser tratada assim, olha. Todos os geradores, total, equivalente, somatório, menos aqui os receptores, todos os receptores do sistema, sobre, agora o que vai acontecer, ó, é rão mais R's do gerador, mais R' dos receptores. É essa a equação. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Para finalizar a nossa aula, você que me aguentou, me aturou até agora, então, olha o que eu preparei, um esqueminha para nós aqui. Vou voltar aqui na minha parafusadeira aqui, ó. O que acontece com ela? Ela é um motor. E daí? Ela tem uma conexão interna, então ela tem uma conexão interna. E para ela funcionar, eu preciso ter pilha, a bateria, o gerador, neste caso. Mas, se for no caso da furadeira, eu preciso ter uma conexão numa tomada. Independente, nesse momento, eu preciso ter alguém que forneça pilhas, gerador, ou tomadas de energia. E eles também podem ter as suas resistências internas. Não esquece disso. Tudo bem? Agora, ó, essa é a equação. Amperagem total, gerador menos receptor sobre todas as resistências. As resistências soma. Ah, cuidado, hein? Resistências, resistores em paralelos. Tem que o esqueminha do paralelo. Resistência em série, esqueminha do em série. Embaixo, aqui ó, no vídeo, embaixo eu vou deixar para vocês vários links. Vai lá na descrição do vídeo, tudo bem? Você vai encontrar vários links de exercícios que eu resolvi com todos esses processos. Olhe vestibulando, estude. E lá nos comentários, quer deixar uma dúvida? Quer deixar uma crítica? Quer elogiar? Quer xingar? Quer bater palminha? Quer botar um negativo, positivo? Curta, ó, mas estude. Isso eu falo para você, tá bom?
Deixei aqui um esquema motor, gerador e aqui a grande equação. Gente, um abraço, ok? Estude. Manda aí suas dúvidas para mim. Até a próxima aula. Fui!